Uau! Boa noite! Aplauda Jesus. Faz barulho para Ele, mais forte, vai. Uau! Sejam bem-vindos a mais um encontro de encorajamento. Olha para a pessoa do seu lado e fala: que bom que você veio. Diga assim para ela: Deus vai falar tanto com você. Eu não tenho dúvidas que Deus tem um propósito para essa noite. Você crê nisso? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode invocar o nome do Senhor agora? Levante as suas mãos, feche os seus olhos. O Espírito de Deus está nesse lugar. Esse lugar não é apenas um centro de convenções hoje. Hoje ele se transforma num altar de adoração. Ele se transforma na casa onde Deus se manifesta. Senhor, com os nossos corações abertos, nós clamamos pela tua doce presença sobre este lugar. Clamamos pela manifestação da tua glória. Os teus anjos têm total liberdade sobre este lugar. O teu Espírito Santo pode fluir em nós e fluir através de nós. Que a tua palavra venha como uma flecha certeira aos nossos corações. Que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, Senhor. E que seja hoje, Senhor, um marco na vida de cada pessoa. O Senhor não fala simplesmente no coletivo, o Senhor fala no individual. O Senhor conhece cada CPF, o Senhor conhece cada DNA, o Senhor conhece cada filho que está aqui hoje. O Senhor trouxe cada um deles aqui. Então, em nome de Jesus, faça-se a tua vontade, manifesta o teu propósito, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos te ouvir, nós queremos sentir a movimentação do céu neste lugar. E queremos declarar que o teu reino está sobre Araraquara. Essa cidade é sua. O projeto que o Senhor tem para essa cidade, ele é inevitável. O que o Senhor já determinou vai acontecer. E que toda resistência do mal seja destruída, cancelada pelo poder e pela autoridade que está no teu nome, Jesus. Todo joelho vai se dobrar e toda boca vai declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é Redentor, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega. Nós chamamos, aplauda Ele bem forte e dê liberdade ao Espírito Santo. Oh! Aleluia. É como um vento veemente. Diga isso, vai. Eu vejo línguas como que de fogo. Oh, Jesus. Pousando sobre o ambiente. Aumenta, vai, aumenta a sua voz. Nós estamos reunidos. O quê? A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a praça. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo.
para adorá-lo. Pede a presença dele, vai. Ouço um barulho diferente. Eu creio. É como vento veemente. Aleluia. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos. O quê? A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Sim, Deus. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Eu creio. Pede mais dele, vai. Ele quer te encher. Acende outra vez, Senhor. Acende outra vez. Uau. Vai. Acende outra vez. Acende, Senhor. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa Vai, sai do chão, geração vai. tem lenha pra queimar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. Me batiza com fogo. Aleluia. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Aleluia. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Uau. Aleluia. 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 Uau. Quem é Deus como nosso Deus? O
O salmista diz: quem é como o Senhor? O nosso Deus que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado, ele ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Ninguém é santo como o nosso Deus. Aleluia. Yahvé, só Ele é santo, santo, santo para todo sempre. Adore Ele, vai, com toda a sua força. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Liga suas mãos, declare isso. Teu nome, quero ouvir bem forte. Os tronos e os anjos clamam. Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Cante uma canção a Ele. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, Santo, toda a criação. Santo, exaltado é. Santo, Santo pra sempre. E o teu povo cantar. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Quero ouvir bem forte. Tá E lindo. o teu povo cantar.
Ele está aqui, você percebe a presença dEle? Ele está onde Ele é invocado. Ele está onde tem alguém desejando ouvi-lo. Isaías 42, verso 2, diz assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Às vezes, nos comportamos como Pedro. A gente repara no vento, a gente repara na circunstância, e a gente tira os olhos de Jesus. Ele estava andando sobre as águas, mas no momento em que ele olhou para a realidade, se você olhar para a sua realidade, você vai afundar. É por isso que Paulo diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Não é por vista, é por fé. Mas a Bíblia diz que mesmo quando ele afundava naquela água, naquela madrugada escura de tempestade, ele gritou pelo nome de Jesus, e Jesus estendeu a mão para Pedro e puxou Pedro de volta. Talvez essa canção tenha tudo a ver com você, que precisa sair do barco, que precisa ir caminhando sobre as águas, precisa dar passos de fé. Mas talvez essa canção tenha a ver também com você, que deu passos de fé, mas fracassou. Olhou, reparou no vento e começou a afundar. Casamento afundando, relacionamento afundando, trabalho afundando, sua vida espiritual afundando. Ei, você veio no lugar certo. Só chame por Ele, chame Jesus. Você pode chamar Jesus? Jesus, Jesus. Chame bem forte, Jesus. Ele está estendendo a mão para você agora. Ele está te tirando e está te trazendo de volta à tona para você respirar. Aleluia. Você pode aplaudir Ele por isso. Pela fé, receba isso. Oh! Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. Jesus! Se o mar crescer, pois eu sou teu e tu és meu. Oh! Nós somos dele, Ele é nosso. Declare isso, vai. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar.
já cuidou do seu futuro. E ao teu nome clamarei. Pois eu sou teu. Eu sou Uau. eu sou Aleluia. Você pode aplaudir a Ele muito forte. Ele é o nosso Salvador. Ele nunca chega atrasado. Aleluia. Com as mãos levantadas em direção ao altar, porque esse lugar se transforma num altar hoje. E você vai dizer assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, fala comigo. Não o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir. O meu coração está aberto para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir a Ele, sente-se. Boa noite, vocês estão bem? Amém. Coloca o retorno para mim, por favor. Primeiro livro de Samuel 22, de 1 a 5 diz assim. Pode pôr mais um pouquinho. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá, e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim, Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. A caverna de Adulão é um dos momentos de parada do rei Davi. Ele vinha de uma maratona, ele tinha sido ungido, mas ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele muitas vezes era chamado para tocar harpa para o rei Saul, que ficava todo atormentado, e quando ele tocava harpa, o espírito ruim saía de Saul. Ele matou gigante, ele matou Golias na frente de todos, foi corajoso, e por isso começou a ser perseguido por Saul. Então ele fugiu e se fingiu até de louco, para que ele conseguisse escapar. Então Davi estava passando por uma pressão emocional, por muitos acontecimentos, por algumas tempestades no meio do caminho. Então ele resolveu se refugiar na caverna. E tem caverna que é lugar de encontros. Como é bom quando nós nos encontramos. Nós temos encontros que são fundamentais na nossa vida dentro da caverna. Quando nós passamos por tantas dificuldades, por tantas situações difíceis, a gente não entende muito o que está acontecendo, e então a gente se refugia. O primeiro encontro que a gente tem que ter é com o Senhor. Porque se você não tem um relacionamento com Deus, você não consegue ter um relacionamento saudável com ninguém. O relacionamento mais saudável, o relacionamento mais puro, o relacionamento que completa a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento saudável com o Senhor, os relacionamentos à nossa volta, eles também são saudáveis. Na caverna, nesse lugar de encontro, a nossa identidade é firmada, o nosso caráter é moldado, o nosso coração é provado. Não para o Senhor, Deus prova o nosso coração para nós mesmos, porque o Senhor nos conhece. Ele sabe o que a gente está pensando, que nós vamos falar daqui a um segundo, mas para que a gente saiba como é o nosso coração. Tem coisa que Deus só vai revelar para você nesse encontro a sós com Ele. Davi se sentiu sozinho no primeiro momento.
Ele orou em Salmo 142, 4, 5 assim: olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Quem nunca pensou isso, hein? Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Ao mesmo tempo que ele está ali, olha para um lado, olha para o outro, o Senhor está vendo que eu estou sozinho? Ele se lembra que a presença que ele precisa é o Senhor. Então ele entende: tu és o meu refúgio. O primeiro encontro importante que Davi teve foi com o Senhor, porque ele reconheceu que Deus era a fortaleza dele. E o segundo encontro importante foi com a família. Talvez ele nem quisesse esse encontro, porque os irmãos tinham sido muito cruéis com ele. O pai e a mãe não davam a mínima. Davi era o pastorzinho de ovelhas. E de repente a família vai até ele porque precisa de proteção. Dentro da caverna, encontros importantes definem o nosso propósito. Às vezes a gente acha que pode cumprir o propósito de Deus, pode viver a promessa de Deus deixando rastro, pendências. Mas Deus sempre vai nos proporcionar momentos para que a gente tenha esses encontros e para que a gente refaça conexões que são importantes. Sabe aqueles acertos de contas que são necessários? Às vezes precisamos dizer sim para quem estava longe, mas que faz parte do propósito de Deus na nossa vida. A gente fala muito de promessa, fala muito de conexões futuras, de pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos impulsionar para o propósito, mas tem pessoas que deveriam estar perto que estão longe, que você deixou para trás, que fizeram mal para você. Eu lembro que no início do nosso ministério, nós conversamos com uma mulher, ela estava num estágio terminal do câncer. E a igreja era bem pequenininha, então a gente conseguia ainda fazer visita. E nós fomos fazer uma visita, orar por ela. Chegamos achando que nós iríamos encorajá-la, e na realidade ela deu uma lição para nós. Porque a vida, ela nos mostrou que é feita de decisões. E conversando com ela, uma mulher muito bem sucedida, uma mulher que se encontrava sozinha naquele momento, mas tinha alcançado tudo que queria. Mas quando o câncer chegou, e foi tudo muito rápido, ela teve que refletir sobre as conexões na vida dela. Então ela disse que a primeira coisa que ela mudou, que ela refletiu, que ela decidiu, que ela se posicionou, ela disse: eu decidi priorizar o tempo, porque a minha agenda teve que parar. E às vezes a gente corre tanto, e o tempo passa voando. E ela disse: a segunda coisa, eu decidi resgatar e valorizar relacionamentos importantes e romper com relacionamentos que não acrescentaram nada na minha vida. Deus começou a mostrar quem tinha que estar perto e quem tinha que estar longe. E a terceira coisa, ela decidiu ter coragem para dizer não. Ela disse: eu escolhi dizer não para pessoas que estavam perto de mim, e também escolhi dizer sim para quem estava longe. Um momento desse, onde podemos refletir, mas a gente não precisa chegar num estágio desse para poder decidir sobre tudo isso, para poder olhar e falar: Deus, quais são as conexões que fazem parte da tua vontade? Quais foram aquelas que eu deixei para trás? Quais são aquelas que eu preciso me reconectar? Ou quais são aquelas que eu preciso deixar no meio do caminho, que não fazem parte do propósito? Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos quão importantes são os relacionamentos nas nossas vidas. As pessoas à sua volta são muito importantes, porque elas vão influenciar a maneira como você pensa, como você fala. Um relacionamento pode nos empoderar, mas pode nos enfraquecer, pode nos tornar melhores ou piores. A gente vê isso todo dia. Pode abrir porta ou pode fechar porta, pode trazer conforto ou confronto.
pode trazer paz ou tempestade. Quando uma pessoa encara uma situação como essa de uma enfermidade severa, ela realmente começa a avaliar o que verdadeiramente é importante. Certa vez o bispo leu um livro que traz os principais lamentos antes da morte, me lembro que ele ministrou isso na igreja, e foi um chororô. São centenas de confissões sinceras de pacientes terminais. Eu vou ler só alguns aqui, só para você refletir. O primeiro: arrependo-me de ter trabalhado tanto e não ter visto o crescimento dos meus filhos e nem ter desfrutado do meu casamento. Arrependo-me pelas vezes que dei um mau exemplo e influenciei algumas pessoas a segui-lo. Arrependo-me pelas palavras grosseiras que saíram da minha boca e por machucar as pessoas próximas a mim. Arrependo-me por não dizer tantas palavras de elogio, reconhecimento e alento a quem merecia ou necessitava. Arrependo-me pelas vezes que demorei a perdoar ou não fiz esforço para conseguir perdoar. E o último: arrependo-me por ter ignorado Jesus. Isso é triste, mas ao mesmo tempo é um ensinamento muito profundo para nós, porque nós estamos vivos, estamos aqui, estamos ouvindo a palavra, estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente. Que pode ser que até agora está tudo errado, as conexões estão erradas, as prioridades estão erradas, mas nessa noite você está ouvindo: é tempo de priorizar aquilo que precisa ser priorizado. É tempo de nos conectar com pessoas que precisam fazer parte da nossa vida hoje. Precisamos perdoar, precisamos liberar perdão, mas também precisamos entender que quem precisa sair, precisa sair. Tem gente que não faz parte do propósito. Não precisamos passar por uma doença, por uma enfermidade, para a gente refletir sobre os laços afetivos na nossa vida hoje. Quem é que fica e quem a gente deixa ir? A verdade é que o que nos liga a uma pessoa não é o sangue. Tem gente que tem o mesmo sangue, mas nunca teve uma conexão. Tem gente que tem o mesmo sobrenome, mas nunca teve conexão. Eu conheço um monte de Piagentini que eu não conheço. Eu sei o nome, é o meu sobrenome. De Matos, então. Mas a gente não tem uma conexão. Tem o mesmo sobrenome. Não é o lugar também que conecta pessoas, porque às vezes você trabalha com uma pessoa do seu lado que você não tem nenhuma conexão com ela, mas você tem uma amiga, um amigo que está em outra cidade, até em outro país, e que você tem uma conexão do céu. Conexões. Para mim, o que define uma conexão é o propósito de Deus. E você vê isso acontecer quando você vê os jovens, os teens, as crianças, elas se conectam porque elas estão no mesmo propósito. Quando estamos aqui adorando ao Senhor, o Senhor começa a apresentar os amigos dele para você. E você vem adorar com os amigos, e você começa a fazer parte do reino. Propósito une pessoas. O sangue, o sobrenome, o trabalho, tudo isso não garante uma conexão, mas o propósito sim. A Bíblia nos mostra isso. Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, porque o que Isabel carregava no ventre e o que Maria carregava no ventre faziam parte de um mesmo propósito. Jesus e João Batista. Ruth e Noemi, elas não eram do mesmo sangue, sogra e nora, mas a história dessas duas tinha um propósito único. Deus uniu essas mulheres para que viesse a linhagem de Davi. Por isso que a gente precisa entender quem fica, quem sai. Paulo e Timóteo, a geografia era diferente. E aí o que Paulo fez? Escreveu cartas para Timóteo, filho dele na fé. Eles tinham uma conexão mesmo longe, conexões do céu. Deus coloca pessoas na vida da gente com um propósito. Começa a orar sobre isso. Começa a perguntar para Deus. Porque tem pessoas, tem relacionamentos que nos afastam do propósito de Deus. Por quê? Porque os relacionamentos nos influenciam. Aí a pessoa não está na mesma visão, não está na mesma fé que você. Nunca você tem que abandonar essa pessoa, mas você não pode caminhar com ela.
Você tem que orar por ela, você tem que amar ela, você tem que colocar o nome dela na listinha da salvação, para que então ela comece a enxergar como você. A verdade. Algumas conexões são para a vida toda, outras determinadas para cada estação, e a gente aprende isso todos os dias. Tá tudo bem. Tem gente que fica por um tempo, que contribui numa estação da nossa vida, e aí é hora de ir, tá tudo bem. A gente não pode trazer isso para o nosso coração. A gente tem que guardar o nosso coração. Quem está no propósito de Deus, contribui para Ele. Quem não está, atrapalha. Então a gente precisa entender que existem conexões. Deus está falando com você nessa noite, que precisam ser retomadas. Eu não sei, sua família, alguém que ficou no meio do caminho. Não haja sem o discernimento. Não vá atrás de quem não mandou, de quem Deus não mandou você ir. Mas Deus me falava muito no meu coração, que tem coisas que precisam ser resolvidas. De alguma maneira, a família de Davi ter ido até ele, buscado refúgio, proteção, de alguma maneira isso contribuiu para o caráter, para o coração, para o propósito de Deus na vida de Davi. Eles reconheceram que eles podiam contar com Davi. Tem conexões que precisam ser retomadas, como essa mulher disse: olha, eu precisei dizer sim para quem estava longe, e precisei dizer não para quem estava perto, porque quem estava perto fazia mal para mim, mas quem estava longe queria o meu bem, eu não queria enxergar. Deus vai trazer o seu coração. Quem está no meio do caminho? Não tem como a gente viver o novo de Deus, a gente viver a promessa de Deus. Estamos vivendo um novo ciclo lá na igreja, 8 anos da missão e encorajamento. É um novo ciclo, é uma nova fase, é a terra renovada. Mas assim, não tem como deixar rastro no meio do caminho. Não tem. Peça perdão, perdoe. Manda um e-mail, um zap. Uma vez lá atrás, muito lá atrás, eu namorava o bispo. Logo que eu tive um encontro com Jesus, Deus me mostrou pessoas que eu precisava mandar um e-mail e pedir perdão. E tinha gente que eu falava assim: vai me xingar porque eu tinha pisado na bola com aquela pessoa, eu não tinha entendimento. E aí eu mandei um e-mail falando: olha, me perdoa porque eu fiz você sofrer. Hoje eu entendo, hoje eu tenho Jesus, e eu estou passando aqui para pedir perdão para você. E a pessoa chorou, falou: fique em paz, você está perdoada. E de verdade Deus falou para mim que aquele pedido não era nem para mim, ia libertar a vida da pessoa. Às vezes um pedido de perdão, uma liberação de perdão liberta a outra parte. Foi lindo o que aconteceu. Existem conexões que precisam ser encerradas, algumas retomadas e outras encerradas. Dói, mas passa. Às vezes eu vi essa expressão, eu acho que foi do pastor Josué Gonçalves, num vídeo da internet: tem hora que você precisa jogar Jonas no mar. Tem que jogar, tem que tirar do barco. Tem pessoas que precisam sair. E existem conexões que Deus quer trazer para te ensinar, para te orientar, para te aconselhar, para te impulsionar. E essas conexões são as surpresas de Deus, são os presentes de Deus para nós, que ao longo do caminho Deus traz cada pessoa estratégica para dizer: aqui, agora é por aqui, agora faz isso aqui. As conexões do céu, você deve orar por essas conexões. O reino de Deus é feito de conexões. A caverna foi um tempo importante na vida de Davi, porque lá chegaram homens destruídos, e Davi estava preparado, porque esses homens saíram como os valentes de Davi de dentro da caverna. Então quando você tem encontros reais dentro da caverna, você sai guerreiro, você sai valente de lá, e você leva um monte de gente com você. As pessoas que estão à sua volta, que estão passando por dificuldades, que estão passando por tantas situações difíceis, elas olham para você, elas veem a coragem de Deus em você, e você transforma essas pessoas corajosas como você, assim como Davi. Conexões saudáveis nos ajudam a cumprir o propósito. Você precisa estar aberta para se conectar primeiro com o Senhor, e essa conexão vai te direcionar passo a passo. Que nessa noite
Você pergunte para o Senhor: Deus, quais são as conexões que eu preciso encerrar? Quais são as que eu preciso retomar? E me faz enxergar aquelas que estão no meio do caminho. Abre os meus olhos e o meu coração, para que eu me relacione somente com as pessoas que fazem parte do propósito do Senhor na minha vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, porque muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem no meio do caminho. Queremos nos refugiar, mas o relacionamento que nos cura, o relacionamento que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, é o relacionamento contigo. E por mais que a gente olhe para a direita e para a esquerda e a gente se sinta sozinho, essa solitude faz parte do encontro, faz parte do real encontro com o Senhor, porque é nessa solitude que o Senhor nos mostra quem o Senhor é, quem nós somos, que o Senhor molda o nosso caráter e que o Senhor prova o nosso coração e prepara o nosso coração para vivermos o seu propósito. Perdoa-nos por deixarmos no meio do caminho pessoas que não poderiam ter ficado, ou ficaram de maneira errada. Eu sei que o Senhor falou muito essa noite, que o Senhor está trazendo pessoas no coração dos teus filhos, para que haja uma reconciliação, somente com as pessoas que o Senhor trouxe à mente, Pai, que não seja por impulso, mas que seja conforme o teu Espírito Santo. Existem conexões que precisam ser encerradas, que estão atrapalhando o propósito, Deus. Que os teus filhos se posicionem, que eles tenham coragem, porque eles estão como valentes de Davi, eles sairão como os valentes de Davi, porque quem encontra com o Senhor se torna valente, guerreiro no Senhor. E abre os olhos, abre os nossos olhos, para que a gente possa encontrar, Senhor, enxergar cada conexão do céu, cada pessoa, cada passo, e que possamos fazer tudo isso agora, priorizar o tempo, priorizar as pessoas importantes, priorizar o que verdadeiramente importa para o Senhor, e o que verdadeiramente faz sentido na nossa vida, que não precisa chegar a uma enfermidade para que a gente tome posições e decisões, ou que a gente se lamente de coisas que não vamos poder viver mais. Obrigada por essa palavra. Se ela veio hoje, é porque ainda há tempo. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Uau, glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez Deus está aqui. Deus. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, diga isso, e em verdade, te adoramos, Senhor. te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Aumenta. Te entregamos nosso viver Para te adorar, para te adorar,
te louvar. Hoje flui o amor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não merecemos a tua presença, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor lançou fora todo medo, e o Senhor tem colocado fé, porque até mesmo para te ouvir, nós precisamos de ti. O Senhor é quem desperta dentro de nós a identidade que o Senhor nos deu quando ainda estávamos no ventre das nossas mães. O Senhor nos chama de filhos por conta do teu Filho Jesus. Espírito Santo, fale conosco. O Senhor é o Deus de resposta, o Senhor é o Deus de uma direção, de um apontamento. Fale com cada pessoa que está aqui. Que esse ambiente agora seja completamente blindado, para que nenhum pensamento divague, mas que o coração esteja aberto para a tua palavra. Usa-me, Senhor, com a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Evangelho de João, capítulo 6, verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Uau! Este mês de maio, a gente tem falado sobre a provisão completa. No ano da completude, cada mês a gente tem entendido aquilo que Deus quer completar na nossa vida. E como Deus tem falado nos nossos domingos, através dessa série, provisão completa.
Mas a provisão de Deus, na verdade, ela vai muito além de dinheiro, de porta aberta, de conta paga. Porque Deus, Ele não quer apenas resolver as nossas finanças, mas Ele quer restaurar e alimentar a nossa alma. O maior vazio do ser humano, irmão, não é o bolso, é no peito, é no espírito. Você pode ter comida na mesa e ainda assim morrer de fome por dentro. Pode ter uma agenda lotada, cheia, mas um coração vazio. Pode ter conquistas e ainda assim sentir que está faltando alguma coisa. Foi por isso que Jesus não disse, eu tenho o pão da vida. Não, Ele disse, eu sou o pão da vida. Uau! Porque a fome mais profunda não é nem de pão. A fome mais profunda do ser humano é de propósito, é de perdão, fome de paz, fome de salvação. Você tem fome do quê? Qual é a sua fome? A verdade é que nem sempre nós sabemos qual é a nossa fome, mas Jesus sabe. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: Jesus sabe qual é a sua fome. Jesus multiplicou os pães 2 vezes, alimentou uma multidão, depois alimentou outra multidão. Depois disso, o texto que nós lemos mostra que essa multidão começou a procurar Jesus. Jesus chegou no lugar e a multidão já chegou atrás, porque estava de olho nele, estava procurando ele. Mas Jesus começa o discurso com essa multidão com confronto. Ele diz assim: vocês estão me procurando não pelos sinais, não pelo milagre, mas porque vocês comeram o pão e vocês ficaram satisfeitos. Então Jesus começa a revelar a provisão espiritual que o Pai nos oferece, o pão do céu que dá vida a esse mundo. A resposta de Jesus nos deixa 5 grandes lições sobre o que realmente é ter uma provisão completa. A primeira lição, o primeiro ensino desse texto está muito claro: não adianta buscar Jesus pela necessidade errada. É um erro você buscar Jesus por conta de uma fome errada. Eles se esforçaram para encontrar Jesus, deram um jeito de chegar onde Jesus estava, mas o que eles queriam dele era tão insignificante diante do que Jesus realmente queria oferecer a ele. Olha aqui para mim. Eu não sei o que você quer dele, mas eu te garanto que o que você deseja dele é ínfimo, é pequeno, é irrelevante diante de tudo aquilo que de verdade ele quer e pode te oferecer. Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Eles já haviam comido o pão que Jesus tinha multiplicado, mas eles estavam com fome de novo. Jesus não quer simplesmente, queridos irmãos, saciar uma necessidade de agora, sabe?
Porque as nossas necessidades do agora, elas voltam amanhã e depois e depois. Elas precisam sempre ser preenchidas. Não, Ele quer, na verdade, te mostrar um sentido maior para a sua vida, para poder acordar de manhã diferente, não tão cansado como você acorda, e vai para a rotina do seu dia a dia, sem muita expectativa e sem muita esperança, esperando os dias passarem. É terrível viver assim. Na verdade, Jesus quer te apresentar uma novidade de vida. Ele quer te apresentar uma nova forma de viver. E isso eu não estou dizendo simplesmente para aqueles que estão conhecendo Ele agora, mas também para nós que já o conhecemos há um tempo, que por muitas vezes nos acostumamos e tornamos a nossa vida tão vazia quanto aquela vida de quem está conhecendo Ele agora. É por isso que Ele é enfático, dizendo assim: não trabalhem pela comida que estraga, não trabalhem por aquilo que é perecível. Em outras palavras, parem de gastar energia correndo atrás do vento. Parem de gastar a vida de vocês com aquilo que não resolve. Ele diz: é hora de vocês trabalharem por aquilo que é eterno, que não é passageiro, que não é fútil. Isso mostra que nem toda busca revela a verdadeira fome, porque às vezes você está buscando uma coisa que nunca vai saciar a sua verdadeira fome. Como os relatos que Bispa Viviane leu desse livro das pessoas, dos doentes terminais. Muitos morreram naquele dia da entrevista. E você viu o quão forte. Que adianta você chegar no final da sua vida e você olhar para trás e perceber que você deixou as coisas importantes. Você correu, não deixou um legado, no máximo deixou uma herança que vai ser fruto de briga, vai gerar discussões, vai dividir família. Por que vivemos? Por que respiramos? Por que estamos aqui? É muito mais do que acordar de manhã, trabalhar, pagar boleto e assim por diante. É mais do que isso. É isso que Jesus está dizendo para eles, e é isso que Jesus está nos lembrando. A procura deles era natural, mas a necessidade deles era espiritual. O problema é que a gente está procurando nas coisas naturais preencher aquilo que é espiritual, e nada substitui o espiritual. Somos seres espirituais. O nosso espírito vai voltar para Ele. Então isso que Jesus está dizendo vai além de uma saída para esse momento que você vive. Eu não sei qual é a situação, não sei qual é o problema, não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, mas eu tenho que te dizer uma coisa: a saída que Deus tem para você vai muito além disso. Então você precisa fazer a pergunta certa. A pergunta certa não é nem para mim, é para Ele. Senhor, o que realmente está me faltando? Qual é a raiz? Qual é o buraco que tem me feito errar, que tem me feito correr, que tem me feito perder tempo, energia? Muitos buscam cura para o corpo, mas na verdade é a alma que está sangrando e que precisa ser sarada. Cura da alma. Você pode buscar a Deus por uma resposta, e você talvez veio aqui hoje: Senhor, eu preciso de resposta para tal coisa, mas Ele quer ser a própria resposta, que vai ressignificar todas as suas perguntas. Jesus não rejeita quem procura Ele, jamais, mas Ele transforma só quem reconhece
o que realmente precisa. Segundo ensinamento desse texto, provisão completa não exige apenas uma reforma. Provisão completa, como essa que eu estou dizendo, exige uma verdadeira desconstrução. Esse é um tema que eu amo falar. Desconstrução. Como eu sempre digo, desconstrução não quer dizer que algo foi simplesmente construído errado e precisa ser desconstruído. Às vezes, a desconstrução é necessária porque aquilo não tem mais sentido agora. A verdade é que esses homens, essas pessoas, eles viram, mas não creram, porque estavam carregados de uma religião. Os efeitos da lei de Moisés, de um legalismo, de algo que eles não conseguiam cumprir, que não conseguiam viver. Eles estavam carregados por uma aparência, estavam diante do pão da vida, mas continuavam pedindo provas, sinais, fórmulas. Antes de você ficar horrorizado com eles, analise a sua vida. Porque quando você duvida daquilo que Deus disse para você, mesmo vendo Ele fazer tantas outras coisas na sua vida, você está se comportando exatamente como esse povo. Porque por muitas vezes nos deixamos ser tomados por dúvida, nos tornamos incrédulos e não acreditamos que Ele pode fazer. Quantas vezes você passou por dificuldades e Deus te ajudou? Quantas vezes você estava em situações que você achava que não tinha saída e Deus te tirou disso? E você acha realmente que precisa ainda colocar Deus na parede e exigir que Ele te dê uma resposta, um sinal? Não é assim que funciona a fé. Eles reconheciam que Jesus era um mestre, chegam chamando Ele de Rabi, que significa mestre, mas não o reconheciam como filho enviado pelo Pai. Eles queriam alguém que tornasse o dia deles melhor, mas Jesus queria transformar a vida inteira e não apenas o dia. Deus não quer transformar somente a sua noite, Ele quer transformar todas as suas noites até a eternidade. Deus quer transformar todo o seu viver. Ele não quer transformar só uma área da sua vida, porque às vezes a gente tem a mania de se ver de forma separada, como se eu tivesse o Juliano profissional, o Juliano pai, o Juliano marido, o Juliano filho, o Juliano que é o pastor, o bispo. E a gente olha para essas áreas separadas, mas Deus nunca olha para áreas separadas. Deus olha para o Juliano, Deus olha para você. Para Deus, o seu trabalho, a sua vida espiritual, a sua casa, tudo é uma coisa só. Você é uma pessoa. Isso quer dizer que a solução dele é para tudo. E se você não está vivendo isso em todas as áreas da sua vida, é porque ainda existe uma lacuna que precisa ser preenchida. Não naquela área, em você. Jesus não veio apenas para melhorar a sua rotina, não. Ele veio para redefinir a sua existência. Jesus confronta sempre uma fé rasa, baseada no que se recebe. Ele quebra o nosso ego. Esse é o verdadeiro cristianismo. É quando o nosso ego é colocado no lugar onde ele deve estar, no chão. O verdadeiro cristianismo prova as nossas certezas e expõe a nossa falsa segurança, porque às vezes confiamos mais em nós, na nossa capacidade, na nossa força, no nosso dinheiro,
ou então em pessoas? Você confia mais no seu trabalho do que você confia em Deus? O seu futuro, graças a Deus, não está na mão do seu patrão. O seu futuro está nas mãos do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu futuro não está nas mãos dos seus clientes, o seu futuro está nas mãos do Senhor. O seu futuro não está nas mãos humanas, está nas mãos furadas por cravos na cruz do Calvário, na cruz. Está nas mãos de Jesus. Uau! Eu repito, às vezes você quer que Jesus toque uma área da sua vida, mas na verdade Ele quer mudar a fundação toda. Você pede um ajuste, Ele propõe uma reconstrução. E por mais que isso pareça desconfortável, irmãos, é o único caminho para uma vida completa, curada e verdadeira. Terceiro ensinamento: não viva do que Deus fez ontem. Ele está oferecendo algo novo hoje. Uau! Você prestou atenção no texto que eu li? Eles disseram assim: os nossos antepassados comeram o maná. Mas na hora que Jesus multiplicou o pão, eles comeram, não é? Os nossos antepassados, não foi Moisés? Jesus disse assim: não foi Moisés que deu pão para vocês, não. Sempre foi meu Pai. Ele é quem dá o verdadeiro pão do céu. Sabe o que eles mostraram? O que muitas vezes a gente mostra. Eles na verdade estavam presos à comida do passado, mas Deus estava revelando um pão vivo e presente ali diante deles. O pão de ontem pode ter sustentado você até aqui, mas escute o que eu vou dizer: é o pão de hoje que vai te dar a vida eterna. Eles queriam uma repetição, e Deus queria na verdade trazer uma revelação. Eles olhavam para Moisés, mas Jesus estava dizendo: o Pai agora está diante de vocês. Eu sou o que desceu do céu. Você pode viver, escute, olha para mim. Você pode viver de memórias espirituais, ou você pode experimentar algo vivo e novo a partir de hoje. Jesus não quer que você sobreviva de maná envelhecido, de pão velho. Ele quer te alimentar de pão novo e diário. Deixa o passado para trás. Talvez você diga assim: mas naquela época eu era cheio de Deus, porque lá em 2015 era diferente. Deixa eu te falar, ei, presta atenção no que Jesus está dizendo. Eu sou o pão vivo, não precisa olhar para trás. Eu estou aqui agora e eu tenho uma nova história para você. Aleluia! Você está com lembrança de uma igreja que não existe mais, de um tempo que não existe mais, de uma fórmula que não existe mais. Te prenderam no passado, como se aquilo foi tão importante que você não consegue viver nada novo. Você está preso a líderes do passado, que foram bons ou que foram ruins, pessoas que te machucaram ou que te curaram. O que Jesus estava dizendo assim: não foi Moisés, sempre foi o Pai. Não foram essas pessoas, sempre foi Deus. E Ele quer fazer algo novo. Quarto ensinamento. Esse texto me revela que a fome mais profunda é a espiritual, e só Jesus pode saciar. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida.
quem vem a mim jamais terá fome. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A fome do povo era real, mas era limitada. Jesus não, Jesus oferece algo que vai além da nossa necessidade, que atinge a eternidade. Enquanto você tenta preencher o seu estômago, Jesus quer curar o seu espírito, de uma fome que sempre existiu. Desde o Éden, a gente carrega essa fome, que muitas vezes a gente não consegue dar nome para ela, mas é um vazio que não se explica. Vazio que nem conquista, nem distração, nem relacionamento nenhum vai conseguir preencher. Você pode viajar para o melhor lugar do mundo e voltar mais cansado do que você foi, porque não é o seu físico, é o seu espiritual. Por isso que só quem te criou é que pode te completar. Você pode continuar buscando o que o mundo está servindo, mas vai continuar com fome até se render ao pão que desceu do céu. Quinto e último ensinamento. Vocês estão com fome. Quando você reconhece a sua fome real, Jesus revela o seu propósito de vida. Às vezes tem muita gente dizendo assim: eu não sei qual é o meu propósito. Concentra-se na sua fome e você vai saber qual é o seu propósito. É porque se você tem fome das coisas desse mundo, você nunca vai receber ou entender o propósito espiritual. Qual é a sua fome? Em João 4, a Bíblia conta a história da mulher samaritana. Lembra dessa história? Jesus estava indo até um lugar com seus discípulos. Propositalmente ele entra numa cidade samaritana e ele vai até um poço. Os discípulos seguem para buscar comida e ele encontra com essa mulher. Ele pede água para essa mulher. Essa mulher diz: como é que você pede água para mim, sendo você um homem judeu? Porque os samaritanos não lidavam bem com os judeus. E eles começam uma conversa, e Jesus está pedindo água para ela. Ela foi ali para pegar a água, mas no final da conversa, eu acho tão lindo esse texto, que o que ela foi buscar perdeu a importância. A Bíblia diz assim: ela deixou o cântaro de água e ela voltou para a cidade dela para chamar todo mundo para ver quem ela encontrou. Ela encontrou a água viva, a água que aquele que bebe dessa água nunca mais vai voltar a ter sede. Ela encontrou um propósito, se tornou uma missionária, foi falar do Messias que se revelou para ela. Ela recebeu perdão, recebeu uma nova identidade e recebeu uma missão. Jesus não só alimenta, não só sacia a sua sede, Ele te ativa, Ele te cura e Ele te envia. Ele encontrou mais do que resposta. Ele encontrou um chamado. E bastou um encontro só. Um encontro. Para essas 60 pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez, olha, um encontro. Não importa se você não esteve nos outros. Um encontro. E todas as coisas começam a mudar na sua vida, porque o encontro verdadeiro não é com o Juliano, não é com a Viviane, não é com os pastores dessa igreja. O encontro verdadeiro é com Jesus, o único que de verdade pode matar a sua fome de verdade.
Aleluia! Ela chegou com dor, com dúvida, com cansaço, como talvez muitos de vocês chegaram aqui hoje. Dor na alma, no físico, com dúvida, com cansaço. Mas ela saiu com uma vida nova, e eu declaro, você também vai sair com vida nova. Ela saiu cheia de propósito. Deus hoje está redefinindo, mostrando para você qual é o seu propósito. E mais, ela saiu cheia da presença de Deus. É isso que você vai receber aqui nessa noite. Você vai ser cheio ainda mais da presença de Deus. Você pode ter vindo aqui como a multidão foi até Jesus, movido por uma necessidade. Talvez você veio aqui por curiosidade. O que eles vão falar? O que é isso? O que é esse encontro de encorajamento? Será que é alguma coisa de coach? Será que é autoajuda? O que é isso? Não é ajuda do alto. Talvez você chegou aqui desesperado, mas Jesus está dizendo para você: eu não vim apenas resolver os seus problemas, eu vim saciar a sua alma. Você não precisa continuar comendo o pão que estraga, quando o céu te oferece o pão que salva. Ele está aqui, e Ele está pronto para te saciar, não apenas para essa noite, mas para o restante da sua existência. Se você tem fome desse pão, eu queria que você ficasse de pé, que você fechasse os seus olhos. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Beba dessa água. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia! Eu quero. Eu quero fluir. Oh. Fonte de águas vivas. Quero beber. Oh. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero, Senhor. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um lugar. Esse lugar é no Senhor, e nesse lugar as coisas são ressignificadas. Não se trata de um lugar físico, se trata de um lugar no Espírito, onde a sua verdadeira identidade sempre vem à tona. Abre o seu coração para Ele. Há um lugar em ti. Oh, Jesus.
de refrigério em ti. Oh, Jesus. Há um lugar onde a verdade reirá. Esse lugar é no Senhor. Declare isso. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Feche os seus olhos agora. Se concentra nele. Ele está aqui, através do Espírito de Deus. Ele tem uma nova história para você. Ele tem um pão novo, porque Ele é o pão. A novidade de vida está nele. De uma fé não rasa, não superficial, de uma fé que não oscila conforme o dia, conforme o horário, conforme a circunstância, mas de uma fé firme, de uma fé que sabe quem Ele é, muito mais do que um mestre. Ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a palavra que antes de todas as coisas existirem, já era. Ele é a primazia, Ele é o Senhor, Ele é a estrela da manhã, o Rei dos Reis, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz que ilumina a escuridão. Ele é o pão que te alimenta agora. Eu quero declarar vida sobre você. Eu quero declarar que você pode ter entrado aqui hoje por conta de uma coisa que para você é importante, mas Ele está te dando algo que é muito maior do que isso. A esperança dele ninguém vai poder roubar de você. A esperança dele, ela não é abalada pelas crises desse mundo. Os governos não interferem na esperança que vem de Cristo. A economia não importa diante dessa esperança que vem de Cristo. O tempo para, porque o tempo dele é diferente. No tempo dos homens a porta pode estar fechada, no tempo dele a porta pode estar aberta. No tempo dos homens a porta pode estar aberta, mas no tempo dele pode estar fechada. Não dá para você andar nos dois tempos, você vai ter que escolher qual é o tempo que você quer seguir. O relógio natural ou o relógio sobrenatural? No sobrenatural, a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. No tempo dele não importa se Lázaro está morto há 4 dias. Ele diz: Lázaro, vem para fora.
e o morto volta a viver. No tempo dele, a filha de Jairo estava apenas dormindo. Ela não estava morta. O funeral já estava pronto. O cortejo já tinha sido organizado. As carpideiras, as mulheres que estavam ali para chorar. O flautista já estava ali tocando. Só que Jesus entra e frustra o funeral. Jesus entra no quarto com quem está na mesma visão. Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta. E a menina veio a existir, a viver, a respirar. Jesus encontra com uma viúva da cidade de Naim, que não bastasse ter perdido o marido, agora perdeu o filho. O cortejo se encontra com os discípulos. E mais uma vez Jesus, ele frustra o funeral. Ele toca no caixão. E o menino volta a se levantar e abraçar a sua mãe. Eu creio que nessa noite o Senhor está frustrando funerais. Ele está combatendo a morte física, a morte espiritual, a morte dos seus sonhos, a morte do plano dele para você. Hoje volta a ter vida. Hoje volta a ter vida. Uma vida que começa a brotar dentro de você. As suas pernas tremem, o seu coração acelera, o seu coração queima. Você nunca sentiu isso, ou se sentiu faz muito tempo, mas de repente tudo começa de novo. Sabe o que é? É o primeiro amor. Você está sendo tomado pelo amor que lança fora todo medo da condenação. Um amor que preenche, um amor que sacia. Um amor diferente de qualquer amor que alguém possa sentir por você. Não é um amor de verão, não é um amor de uma estação. É um amor de entrega, ágape, de sacrifício. Um amor que tudo crê, que tudo suporta. Sinta o amor dele. O amor que nenhum pai vai ser capaz de suprir, que nenhuma mãe vai ser capaz de suprir. Um amor que não tem prazo de validade, mas que dura para sempre, que não depende de condições. Um amor incondicional. Não importa se você errou, se você acertou, Ele te ama. Ele te ama. Ele tem ciúmes de você. É um amor que vem como um furacão. Ele te amou. Ele continua te amando. Sinta esse amor agora. Sinta esse amor agora. Me ama, Ele 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 me ama. Nós não temos tempo para perder com ressentimento, Senhor.
quando nós sabemos que o Senhor nos ama. Espírito Santo de Deus, completa os teus filhos agora, enche eles da tua presença, da tua segurança, da fé que é maior do que o medo. Senhor, em nome de Jesus, coloca alegria que é fruto do Espírito, não alegria segundo este mundo, que é passageira, que é apenas anestesia. Nós não queremos viver de adrenalina em adrenalina, nós queremos algo que é eterno, queremos algo que é constante, uma paz que não depende de circunstâncias, que não depende da nossa conta, que não depende da nossa despensa, que não depende do reconhecimento dos outros. E Yeshua, vem aqui, salva. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode restaurar a alma. Terapeuta nenhum pode, psicólogo nenhum pode, profissional nenhum pode, porque o Senhor é o vento, que coloca o vale de ossos secos para se movimentar. Ossos se juntam aos ossos, carne, tendões, espírito vem. Assim diz o Senhor: vem Espírito e sopra a vida. Traz de volta o teu exército nessa cidade. Traz de volta o teu exército em Araraquara. Levante os sacerdotes de suas próprias casas. Levante as mulheres sábias e guerreiras de oração. Levante os filhos que terão sonhos e visões. Uma nova geração, para um novo pão, para um novo alimento, para um novo momento. Se você hoje deseja concretizar tudo isso, reconhecendo que Jesus Cristo é o seu pão, reconhecendo que outras comidas não podem te satisfazer, Ele mesmo disse: quem comer deste pão terá a vida eterna. É crer que Ele é o Filho, que Ele é o que nos alimenta de verdade. Se você deseja hoje confessar Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador, ou se você se perdeu ao longo do caminho, mas hoje Ele te encontrou, e você está dizendo: eu achei o pão de novo, eu não vou voltar para casa sem esse pão. Esse pão, eu estava com saudades do cheiro desse pão, do gosto desse pão. É para você também. Eu quero orar especificamente por você que está recebendo Cristo hoje, confessando Ele, e para você que está voltando para Ele hoje. Enquanto todos estão com os olhos fechados, é você e Deus. Eu queria que você
se posicionasse, que você desse uma resposta para esse amor. E você que hoje vai fazer essa oração comigo, realmente confessando Ele como Senhor e Salvador, porque você nunca fez isso. Você só vai levantar sua mão onde você estiver, sem se importar com as pessoas que estão em volta. E você vai dizer: sou eu. Olha para mim, Jesus, sou eu quero. Eu não quero voltar vazio mais. Eu quero me alimentar do Senhor, eu quero esse pão. Levanta a mão, isso, levanta a mão bem alto e diga: sou eu quero. Eu desejo muito isso. Eu quero a minha história nova. Eu quero. Me perdoe pelas vezes que eu busquei uma solução em outros lugares, em outras coisas, mas hoje eu entendi pela Tua palavra que é o Senhor. Agora você que levantou sua mão, você vai pedir licença, vai dizer assim: eu preciso ir lá na frente. E você vai vir aqui, bem coladinho no altar. Você vai ir lá no altar, e eu quero orar por você. Eu quero fechar esse tempo com você, dizendo para você que você encontrou o pão. Esse pão é Cristo. Esse pão é Jesus. O que você está esperando para vir aqui? Você levantou a mão, agora já era. Vem aqui e diga: eu quero, Jesus. Eu quero, eu desejo. Encosta aqui no altar. Pode vir. Estive perdido, tu me encontraste, e mesmo distante, de longe me amaste, me trouxe pra perto, me deu livre acesso à tua mesa. E hoje faz sentido ter felicidade com a vida eterna. Me presenteaste, avisem pra morte que o amor é mais forte. Como é lindo o teu amor. Tua graça como é lindo o teu amor. Tua graça Sabe, olha aqui para mim. Jesus não está à procura de admiradores. Ele está à procura de discípulos transformados. O Jefferson, da nossa equipe, uma vez foi viajar num navio com a esposa, um cruzeiro, né, Jefferson? E ele não comia da comida. Tinha um banquete, mas ele não comia daquela comida, sabe por quê? Porque ele pensava: eu não tenho dinheiro. E todos os dias ele comia a mesma coisinha. Quando alguém no último dia disse para ele que ele tinha direito a comer tudo aquilo. Uau. Eu tenho um recado para você, que ainda não veio aqui para frente, mas sabe que precisa vir. Porque você pensa: não é para mim, eu não consigo, eu não mereço. Mas você não merece mesmo, ninguém merece. É graça. Ele conquistou isso para você. Então, se
você ainda precisa vir aqui, venha, saia do seu lugar, venha aqui. Não perca a oportunidade, porque aquele cruzeiro, aquela viagem para ele não vai voltar. Ele pode viajar de novo, mas aquela não vai voltar. É agora. O banquete está na mesa. É de graça. É pela graça. É de graça, mas custou caro. Custou a vida de um inocente na cruz. Ele morreu por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, alimenta os teus filhos agora com aquilo que vai saciá-los para a eternidade. O que o Senhor está oferecendo para eles não é simplesmente o agora, mas é para toda a vida eterna. Escreve o nome de cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, no livro da vida, aquele livro que no último dia o Cordeiro Santo vai abrir, e todos os nomes que ali estiverem poderão entrar no descanso com Ele. Senhor, traga salvação para a vida dessas pessoas agora. Traga, Senhor, um senso de direção, um propósito maior, um sentido para os dias. Renova, Senhor, a vida dessas pessoas. Elas estão se entregando ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que elas provem da Tua fidelidade todos os dias. Que elas vivam os milagres que o Senhor tem para elas todos os dias. Que o Senhor coloque as pessoas certas na vida delas, como foi pregado aqui hoje, Senhor, para ajudá-las, meu Deus, dia após dia. Mas que elas também sejam as pessoas certas na vida de outras pessoas. Você que está aqui na frente, você pode repetir a oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te confesso todos os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles. Eu não quero errar mais. Me ajuda a melhorar. Pelo Teu Espírito Santo, me dê uma nova visão. Guia os meus passos pelo Seu caminho. Eu preciso tanto de Ti, Senhor. Diga assim para Ele: eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe vocês e que vocês vivam a completude, a plenitude de tudo que Ele tem para vocês, para a família de vocês, em nome de Jesus. Recebe um abraço aí das pessoas que estão do seu lado. Você pode levantar suas mãos, você que está aí no fundo. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, hoje e todos os dias. Amém. Deus abençoe, amo vocês, vão com Deus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.